porque a energia deu um tombo aqui. Tá me ouvindo, Poró? Sim, Dani. Pronto, então toca o barco aí com o Conect Sport de hoje. E teve aí, né, juiz ganhando o jogo aí no Campeonato Brasileiro, né? Toca o barco daí, Poró. Valeu, Dani. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, amigos internautas. Uma boa tarde especial ao meu amigo Vando do Palferro, lá no Mercadinho Boa Ventura, ao meu amigo Mancha. Certamente ele deve estar aí pelo Bravo, na região da Pedra da Onça. E a todos os internautas que eu tenho certeza que estão ligados nesse programa de tão grande importância para o cenário regional. Bem, Dani, nós vamos falar inicialmente da Eurocopa, né, que teve a rodada de abertura no último sábado, com um lance inusitado que chocou o mundo. A princípio tinha chocado o mundo, mas depois acho que Deus resolveu dar mais uma oportunidade de vida àquele jogador, ele que é o considerado xodó da Dinamarca, o Eriksson, né? Jogador camisa 10 da seleção da Dinamarca, ele que no finalzinho do primeiro tempo pregou um baita de um susto na sua equipe, nos adversários, no público, que lá já tem público, né? É um quarto do público permitido lá pela FIFA, tá? E ele simplesmente desmaiou, apagou, né? Ou seja, deu uma parada cardiovascular e teve morto, né? E ali foi um negócio assim que eu acredito que o mundo todo ficou naquela pressão toda, naquela preocupação, mas a equipe de primeiro socorro, né, os médicos, acho que até os médicos das duas equipes chegaram juntos, foi necessário já usar o desfibrilador, e se não tivesse desfibrilador ali mesmo ele tinha morrido. Ele ressuscitou, na verdade. Aí saiu, foi conduzido até o hospital e ainda encontra-se em observação, mas já estabilizado, né? Aquele jogo ali, ele estava no placar de 0-0. Inicialmente, a FIFA, a comissão organizadora da Eurocopa, tinha determinado que a partida ia ser suspensa, mas depois do resultado da estabilização do atleta, as duas equipes, a própria Dinamarca, achou que deveria dar continuidade no jogo, assim fez o finalzinho do primeiro tempo, e a Finlândia a Finlândia acabou vencendo por 1-0. Eu acredito que tenha influenciado muito no psicológico dos atletas, que apesar de despreocupado com a situação do atleta, já tinha perdido o foco da partida e acabou perdendo por 1-0. Mas vamos aos resultados da primeira rodada da Euro 2021. Hoje nós já tivemos, né, pela manhã, Escócia 0 e República Tcheca 2. Polônia joga às 13 horas com a Eslovênia e a Espanha joga com a Suécia às 16 horas. São jogos de hoje. Na sexta-feira, quando nós tivemos os quatro primeiros jogos, tivemos Turquia 0 e Itália 3. País de Gales 1, Suíça 1, Dinamarca 0, Finlândia do Norte 1, Bélgica 3, Rússia 0. Ontem nós tivemos também Inglaterra 1, Croácia 0, Áustria 3 e Macedônia do Norte 0. Holanda 3, Ucrânia 2. Nós teremos ainda hoje, Dani, Polônia e Eslovênia. E esse jogo vai ser às 13 horas. E às 16 horas nós teremos Espanha e Suécia. Para completar a primeira rodada, teremos amanhã Hungria e Portugal, às 13 horas, França e Alemanha, às 16. Tá? Aí, para quem gosta de acompanhar a Euro, tá aí uma boa oportunidade, uma boa opção, né? Nesse tempo de pandemia que não pode se sair de casa, não pode estar na rua nem em bar, assiste o jogo em casa sossegado. E agora, Deni, nós vamos ter o resultado da terceira rodada da Série B. Tá? A Série B
Nós tivemos Sampaio Corrêa 1, Ponte Preta 0, Guarani 1, Náutico 3. O Náutico bem diferente do ano passado, né? Que brigou o tempo todo, uma boa parte do tempo para não cair. Só lá no finalzinho que ele foi se recuperar e quase classificou. Ele está com 9 pontos em 3 jogos, 3 vitórias consecutivas. CRB 3, Confiança 2, Brasil de Pelotas 1, Vasco 2. Olha o Vasco do nosso amigo Rafa aí, ó, reagiu lá em Pelotas, né? Deu 2-0 lá dentro, 2-1 lá dentro. Vila Nova 1, CSA 0. Cruzeiro 1, outro time que não toma jeito, não se apruma. Goiás 1. Botafogo 3, Remo 0. Avaí 1. Brusque, outro time aí na vice-liderança com 3 jogos, 3 vitórias, 2. Olha o Brusque aí de Santa Catarina descontando, tá? Coritiba 1, Londrina 1. E o nosso Vitória, mais uma vez, 0. Operário de Ponta Grossa, 0. Ou seja, o Vitória em 3 jogos, uma vitória, 2 empates. Ele encontra-se hoje em 14º colocado, né? Vai de mal a pior. Então, esses são os resultados da Série B. Vamos agora aos resultados da Série A, onde teve operação sem anestesia no jogo Internacional e Bahia. Deu para rimar, não foi? Operação sem anestesia. Internacional e Bahia. Então vamos lá. Santos 0, Juventude 0, Palmeiras 1, Corinthians 1, Atlético Mineiro 1, São Paulinho. São Paulo começou a riar também, né? 0. Grêmio 0, Atlético do Paraná 1, Flamengo 2, América Mineiro 0. América Mineiro em 3 jogos, 3 derrotas. Ele que subiu da Série A, fez um excelente campeonato mineiro e tá aí, né? Foi recentemente eliminado da Copa do Brasil e agora já vem com 3 derrotas consecutivas. É um negócio sério esse futebol da gente. Bahia, que foi horroroso o time do Bahia, mas não precisava perder da maneira como perdeu. Tomou 1-0 numa verdadeira operação sem anestesia. Aquele árbitro, ele foi encomendado, porque ele sequer, aliás, todo mundo, o VAR sequer chamou o árbitro para fazer qualquer tipo de análise. Aquilo ali foi uma descaração do VAR esse e do VAR, seu árbitro. Esse VAR pode dizer assim, vá pro inferno. Né? Esse vai dizer, só vai se eu quiser. Esse vai assim, só vai se eu quiser. E ontem ele não quis nada com o Bahia e acabou prejudicando o time do Bahia. Ô, Poró, vê se você concorda comigo. Eu vi o lance. Ele poderia até dar uma falta do atacante, que o atacante botou o joelho na cara do goleiro. Eu percebi isso. Você percebeu isso, não? Passivo de cartão amarelo, porque além dele fazer a falta, ele simulou a penalidade, ele induziu, né? Ele não tentou, ele induziu, ele conseguiu induzir a arbitragem. Então era passivo de cartão amarelo ainda, viu, Deni? E aquele aí nós tivemos... aquele árbitro deve ser colega do repórter que estava xingando aí os nordestinos. Provavelmente. E nós tivemos lá em Fortaleza, nós tivemos Fortaleza 1, Sport Recife 0. Olha o Bragantino, mais uma vez, o Bragantino que jogou com o Bahia na segunda rodada. Bahia botou 1-0, o Bragantino virou para 2-1, certo? O Bahia empatou e virou. Então, o Bragantino empatou, virou para 3-2, e aí o Bahia conseguiu empatar 3-3. Ontem ele botou 2-0 no Fluminense. O Fluminense foi lá e empatou. Final 2-2. Ou seja, o Bragantino está fazendo o resultado no início do jogo, mas não está segurando. Alguma coisa errada tem lá no time do Bragantino, né? Chapecoense 0 e Ceará 0. Assim, nós encerramos, né, os resultados de Série A, B e da Eurocopa. Deni? Beleza, Poró, beleza, rapaz. Eu fiquei encabulado com aquele hábito do jogo do Bahia. Eu fiquei revoltado. Eu parei até de assistir o jogo, porque, assim, enquanto tá os dois times disputando, eu assisto. Mas no momento que o árbitro entra no jogo também, aí eu paro de assistir. É todo jogo que eu tô fazendo assim. O árbitro em todo jogo começou a jogar, eu paro de assistir. E o árbitro ontem definiu o placar. 1-0 pro árbitro.
em cima do Bahia. Bem, eu não diria que o árbitro definiu o placar, sabe por quê? Eu acho que ele teve a sua parcela de culpa, mas o grande culpado da derrota foi o próprio Bahia, porque o Internacional jogou com um jogador a menos desde os 8 minutos do segundo tempo. Ou seja, ele teve aí cerca de 38 minutos aproximadamente, né? Dando os acréscimos aí, ele teve cerca de 38, 37, 38 minutos. E foi a mesma porcaria que começou o jogo, aquela defesa errando vergonhosamente. Defesa de um time que aspira, que o Bahia aspira, não pode ter erros daquela natureza. E o seu treinador, para mim, é fraquíssimo. Não, certo? realmente, o O futebol do treinador do Bahia foi Bahia é muito horroroso. fraco, é covarde. Ele é covarde, é horroroso. Ou seja, o Bahia ontem foi a cara do seu treinador. Porque em nenhum momento o Bahia deu sinal de que poderia virar o jogo. Mesmo com um homem a mais. Com tantos Realmente minutos foi jogando a horrível. mais. O Internacional que vinha tropeçando com futebol medíocre, com erros no seu setor defensivo. E olha que teve erros ontem, mas a bola batia e voltava no seu o Rossi. Me parece que a fama subiu na cabeça desses jogadores que são muito limitados e estão se achando craque. Aqueles laterais do Bahia é uma porcaria, os dois. É uma piada, é uma Será piada. que Será que a diretoria do Bahia não percebeu ainda que ele precisa de dois laterais, um direito e um esquerdo, que tenha respeito, que se impunha e que ofereça aos seus adversários respeito? Tá? Ô, Poró, Aquela dupla de zaga do Bahia, aquele Juninho voltou a errar. ô, Poró, Voltou a errar. Ô, Oi. Poró, os jogadores do Bahia estavam tão horrível, o elenco do Bahia estava tão horrível no jogo de ontem, que parecia que a disputa era para ver quem errava mais. E deixa eu mandar uma mensagem para eles aqui, Poró. Eu vou mandar uma mensagem aqui para os jogadores do Bahia, porque eu não consigo entender. Porque normalmente, quando o árbitro erra, até nisso, Poró, até nisso, o jogador do Bahia parece estar sem vontade. Normalmente, quando o árbitro erra em uma marcação, os 11 jogadores, inclusive o goleiro, vai tudo para cima. E aceitar o erro do árbitro naquela penalidade horrível, que foi mais horrível do que o futebol que o Bahia apresentou. E o jogador não foi para cima do árbitro. Tem que ir, não vai um, dois ou três, tem que ir todos os 11 para cima do árbitro, cobrar para que ele acerte ou corrija o erro que ele cometeu. Talvez, e aí vai para vocês, jogadores do Bahia, quando vocês sentir que o árbitro errou na marcação, vai os 11 atletas para cima do árbitro e pede para que ele corrija o erro. Você concorda comigo, Poró, ou discorda? Se discordar, pode falar. Plenamente, Denis. Isso chama-se time sem liderança dentro do campo. Eu estava assistindo ao jogo do Flamengo com o América e eu vi Luiz Felipe dar um belo de um esculacho nos seus companheiros que estavam sonolentos, estavam errando. E ele chamou a responsabilidade e pagou uma geral. Você vê Rodriguinho com aquele futebolzinho que já é futebol para jogar em time amador e é o craque do Bahia. É por isso que o Bahia não vai, companheiro. Rossi com aquele futebol dele, futebol de correria, tá? Que quando é marcado, some no jogo. Gilberto tá fazendo os gols, bem verdade. Mas tem jogo que Gilberto também, né, meu amigo, deixa muito a desejar. Ele ontem só chutou uma bola, bem verdade que o goleiro do Internacional fez uma grande defesa. Mas foi o lance do Gilberto no jogo. Em 90 minutos, foi o lance que Gilberto apareceu, certo? Mas o Rodriguinho não faz a bola chegar, Rodriguinho perde a bola. Em cada 10 bolas que ele perde, que ele recebe no meio de campo, ele perde 8, 9. Inclusive, foi assim que o Bahia perdeu, tomou o gol. Certo? Foi numa saída de jogador limitado, não pode estar conduzindo bola, Deni. Não pode estar querendo driblar ninguém. Tem que jogar num 2. Se esse treinador não tem a competência de trabalhar isso aí, ele pega o boné dele e vai embora. Mas o Bahia não é time para sair jogando, não. Não é para sair driblando, não. É para sair no 2 toques, sair em velocidade. Certo? Não pode prender, porque quando a marcação aperta, eles perdem a jogada toda hora. Tá bom? Então,
Então é isso aí. Então a diretoria do Bahia tem que acordar. Ou eles fazem esses reforços enquanto há tempo, está cedo, já se percebe o tamanho do problema que o Bahia tem, quando algum time, qualquer time que resolve ir para cima dele, consegue vencer. E assim o Internacional fez, mesmo jogando um futebolzinho muito limitado, muito abaixo daquele futebol que a gente viu o Internacional jogar na temporada passada. Mesmo assim foi suficiente para superar o Bahia, que vinha de 4 jogos invictos, mas também, mesmo tendo ganhado alguns jogos, em alguns momentos ele não foi convincente. Então é preciso que a diretoria do Bahia acorde, que contrate laterais, que contrate um volante moderno, que saiba jogar, que saiba sair para o jogo, que seja bom na marcação, na distribuição e que saiba chegar lá na frente. O Bahia não tem esse volante. O Bahia precisa de um meia que não chegue nem perto da Rodriguinho, que Rodriguinho, para mim, é coisa do passado. Certo? Aquele Daniel, que veio do Fluminense, também é muito limitado. E aquele colombiano, que entra no jogo, ninguém sabe para quê também, ó. Já era. Tá? Então, se o Bahia permanecer com esse quadro que está aí, com essa equipe sem reforços, com esse treinador medíocre, covarde, ele vai estar brigando logo, logo, para não entrar na zona do rebaixamento. Verdade, Poró. Então tá aí, né? Tem mais conteúdo para hoje, Poró? Dani, vamos deixar o restante da manhã, porque senão a gente fica escasso, né? Amanhã a gente vai estar trazendo as classificações da Série A, da Série B, vamos estar tratando também da Série C e D, né? Onde os clubes baianos não estão indo bem, apenas, salvo engano, apenas a Juazeirense ganhou seu jogo ontem, o resto ou empatou ou perdeu. Então nós vamos estar tratando disso aqui também amanhã, tá bom? Pronto, Poró. Fechou. Amanhã você tá de volta aqui no quadro Conecta Esporte. Vamos ver se Alex participa amanhã também. A gente fazer um bate-bola aí entre Poró e Alex falando de esportes. Falando do Corinthians dele, que ontem, né, mais uma vez, É outro desastre. Apesar de ter empatado com o arquival Palmeiras, né? Mas o Corinthians, meu Deus do céu, né? Já foi. Era uma vez Corinthians. Ele vai ter que usar esse refrão aí do hino do Flamengo. Era uma vez Flamengo, né? Uma vez Flamengo, agora era uma vez Corinthians. Pois é. Aí a gente trouxe aí o quadro Conecte Esporte com Luiz Poró, falando aí de futebol brasileiro, falando de futebol no mundo inteiro. Ô Poró, antes de você sair, deixa eu voltar aqui com o Poró. Você falou da Copa América aí, Poró? Sim, Dene. A Copa América nós vamos falar amanhã, porque a minha correria é grande. Nós sabemos que o Brasil teve uma boa estreia, né? E a Copa América vai ter a sua primeira rodada finalizada na próxima quinta-feira. Tá? Hoje nós temos 2 jogos, às 18 e às 21 horas. Ontem o Brasil estreou no sábado, no domingo ontem, às 18 horas, vencendo a fraca equipe da Venezuela pelo placar de 2-0. Mas apesar do Brasil ser o melhor futebol do sul da América do Sul no momento, o futebol que ele jogou ontem é muito aquém daquilo que a gente quer ver, daquilo que a gente já viu, e é uma seleção que depende única e exclusivamente da inspiração de Neymar. Isso ficou notório ontem, tá certo? E a gente vai estar discorrendo mais disso da Copa América amanhã e quinta-feira, quando nós teremos hoje 2 jogos e na quinta-feira teremos mais 2, tá? Pronto, Poró, fechado. Eu sei que sua correria aí não é fácil para participar desse programa. Então, galera, vamos valorizar essa correria que o Luiz Poró faz aqui e compartilhar aqui, ó. Curtir, deixar seu like, se inscrever no canal, porque Poró faz um esforço enorme para trazer esse conteúdo para vocês. Valeu, Poró. Muito obrigado. Amanhã a gente se encontra. Para não esquecer, meus amigos internautas, sobretudo aqueles que têm ligações com escolinhas de futebol, certo? De acordo com as perspectivas da vacinação no Brasil, nós poderemos estar realizando aqui, no final de janeiro a início de fevereiro, uma Supercopa de base, né, com o pessoal do Red Bull Brasil, tá bom? Nada mais, nada menos do que essa equipe
da Red Bull que patrocina o Bragantino, né? Que hoje é dono do Bragantino, na verdade, e outros clubes aí pelo mundo afora. Pronto, vamos ficar na torcida e você vai acompanhar tudo aqui na telinha da TV PW comigo e com o Poró e com o Alex também, que eu acredito que ele volte já já com a gente. Valeu, Poró, muito obrigado aí, a gente acabou de trazer o quadro Conecta Esporte aí com o Luiz Poró, que está aí fazendo esse enorme esforço para estar trazendo esses conteúdos para vocês. Então, faça valer o esforço que o Poró está fazendo aí, que eu estou fazendo, e faça o seguinte, se inscreva aí no canal, compartilhe com seus amigos, com suas amigas, para dar aquela moralzinha para a gente, deixando o seu like, compartilhando, se inscrevendo no canal se não for inscrito ainda. Posso contar com vocês? Ok. Assim a gente vai finalizar mais um programa de Olho na Notícia hoje. Hoje